pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como faz esse estojo, que vem com elástico, que a gente pode prender no caderno, na agenda, no iPad. Esse estojinho é pedido de uma aluna, que ela é arquiteta, então para ela levar no acompanhamento das obras delas aí, devido à pandemia, ela não quer carregar bolso, um monte de coisa, ele é muito prático. Esse aqui vai ficar para minhas filhas quando voltarem às aulas, levar para o inglês, para as aulas de artes. Eu espero que vocês gostem, vou mostrar o jeito que eu faço, vamos lá? Esse estojo, ele é plano, mas eu vou mostrar para vocês no final do vídeo como fazendo uma simples dobra, ele pode virar um estojinho box também. Para usar com elástico, eu prefiro ele plano. Então, para esse projeto, eu usei um tecido frente e um forro de 26 por 26. Se você não for usar o elástico, você vai fazer 2 quadradinhos para a aba de 6 por 6. Um zíper de metro, um cursor e um elástico, eu estou usando um de 2,5. Você vai usar o tamanho que você tiver. A manta acrílica, eu tenho 2 pedacinhos aqui, vou dar uma dica para vocês. A gente vai juntar esses 2 pedaços com um zigue-zague e aí eu vou recortar na medida que eu preciso dos 26 por 26. Estou aproveitando os pedacinhos de manta que eu tenho. Se você tiver um pedaço inteiro, lógico que você vai usá-lo. Costurei aí minha manta acrílica, agora eu venho com o meu tecido frente. Se ele for uma manta R1, eu vou passar para grudar essa manta. Agora eu vou fazer a marcação do meu quilting. Eu venho aí com um giz de alfaiate ou uma caneta que apaga e vou marcando aí com a minha régua 3 em 3, de 4 em 4 centímetros, o que você preferir. Pode fazer essa marcação na transversal, na diagonal, fazer os quadradinhos. O importante é começar a costurar do meio e vou para cima, depois do meio vou para baixo, para não formar pregas. Lembrando que quando a gente vai quiltar, é interessante a gente aumentar um pouquinho a tensão da nossa linha. Quiltei, vou deixar o card aqui de outros vídeos que eu mostro para vocês direitinho. Agora eu vou pegar um caderno, o tamanho desejado, tá? Se fosse o iPad. E vou medir aqui quanto seria o meu elástico. Vou marcar aqui 1 centímetro. Aí vou até a outra ponta e entro também 1 centímetro. Não precisa deixar muita tensão, tá? Ele tem que prender no caderno, viu? Aqui que o meu vai dar 30 centímetros. Então, eu corto aí o elástico com 30 centímetros. Reserva o elástico, agora eu vou colocar o nosso zíper. Ó, os dentinhos do zíper para cima. Vou beijar eles com o direito do tecido. Aí eu começo colocando os alfinetinhos deitados, beirando aí a pontinha do tecido. Tanto faz o lado, né? Porque o meu tecido tem 26 por 26. Se o teu tecido tiver aí pé para cima ou para baixo, que a gente fala o desenho, você segue a sequência do seu desenho. Depois que eu coloquei os alfinetinhos deitados, vou colocar os alfinetinhos em pés. Lembrando que se esse alfinetinho estiver retinho, eu posso passar eles na máquina. Às vezes pode quebrar aí a agulha da sua máquina, você não sabe o que é, às vezes é o alfinete torto. Aí eu vou passar uma costura ali. Agora eu já vou aproveitar e vou puxar, abrir aí esse nosso zíper, tá? Do jeito que eu abro para não perder, eu já vou encostar lá na outra pontinha do meu tecido frente. Vou fazer a mesma coisa agora, alfineto. Por que eu virei o tecido? Porque eu sempre alfineto da direita para a esquerda, para ir no sentido certo para a máquina. Deitadinhos, depois em pé. Posso estar usando um zíper normal também, ok? Aí eu vou para a máquina e já vou passar a costura nos 2 tecidos. Se você já tem muita prática, você já pode vir com um forro e já alfineta tudo de uma vez, aí você passa uma costura só. Mas como eu tô ensinando, a gente vai fazer uma costura por vez. Tem que voltar a tensão da máquina, que tava lá em 5, 6, vou voltar pro 3, 4. E aí eu vou pôr o nosso pezinho de zíper também. Lembrando que eu vou costurar do lado esquerdo aqui do pezinho. Coloco o pezinho em cima aí dos dentinhos. E venho aí, começo o retrocesso, venho costurando, vou tirando apenas os alfinetinhos que estão deitados e vou passando por cima dos alfinetinhos que estão em pé. Vou fazendo isso, conforme eu tiro o alfinetinho, fico com o meu dedo para esse zíper não escorregar. Se você não tiver muita experiência, você vai alinhavar esse zíper. Vou passar as costuras dos 2 lados. Colocado o zíper, agora eu vou vir com o forro, direito do forro, vou colocar com o direito do tecido, só que eu vou alfinetar aqui do lado da manta, por quê? Tem uma costura que eu já passei o zíper ali, então fica mais fácil eu seguir essa linha
tá? Para ficar retinho os dois do mesmo tamanho. Então, coloco os alfinetinhos deitados, depois em pé, vou fazer isso nos dois lados e vou para a máquina e passo uma costura bem em cima dessa outra costura que eu já tinha feito. Assim, o nosso zíper vai ficar bem retinho. Começo o retrocesso e vou até o final. Agora eu desviro aí minha peça, jorro o forro para um lado, manta e tecido frente para o outro lado. Agora a gente precisa fazer o que a gente chama de costura de segurança. Arrebater a costura aí. Eu vou puxando o meu tecido, vou alfinetando em pé, porque se eu não passo essa costura, a hora que eu fechar o meu cursor, o tecido do forro pode pegar, né? E aí enroscar o nosso zíper. Então, vou marcar aqui os dois lados, puxando tanto o tecido frente como o tecido forro, alfineto em pezinho. Depois eu dou uma conferida para ver se não ficou nenhuma preguinha aí atrás e vou para a máquina costurar. Agora eu vou vou trocar o meu pezinho de zíper de lado, colocar do lado direito e vou seguir aqui paralelo ao zíper. Fazendo essa troca aí do nosso pezinho, do nosso calcador, a gente faz com que a margem aí, nossa costura fique retinha. Vai ficar certinha desse lado e quando eu costurar do outro lado também vai ficar igualzinho. Faço as costuras aí das duas partes, confiro aí para ver se não ficou nenhuma preguinha. Agora a gente vai colocar o cursor. Do lado menor aqui, eu vou colocar umas prisilinhas ou alfinete. Se tiver excesso de zíper, você já corta. Do outro lado, o meu tá um pouquinho mais de 28, porque é o zíper que eu já tinha. Vou cortar aqui, vou vir pegando, então do mesmo tamanho, vou tirar aqui um dentinho de um lado, deixar maior do outro lado. Vou pegar o meu isqueiro, vou queimar a pontinha para ele não desfiar, ok? Aí agora venho com o nosso cursor, a parte mais cheinha, coloco do meu lado maior, encaixo, aí eu vou encaixar do outro lado. Gente, o cursor nem sempre é fácil colocar mesmo. Se você tiver a ajuda de alguém aí, pede para a pessoa puxar para você. Como eu tô sozinha aqui, vou apoiar meus dois dedos e vou puxar. Esse meu cursor tá fácil de entrar, mas olha aqui na pontinha, ficou tortinho, então presta atenção nisso. Vou tirar, vou posicionar, por isso que é bom posicionar certinho o meu tecido e venho novamente com o mesmo processo. Coloco aí na parte que tá um pouquinho maior o meu cursor e aí meço certinho e vou entrar com o outro pedaço. Apoio aí os meus dois dedinhos no zíper e puxo o meu cursor. Agora ficou certo. Já posso cortar o excesso. Cuidado aí na hora de puxar esse cursor para não passar ele reto e sair do outro lado, tá? Esses dias aconteceu isso com a minha aluna. Agora a gente vai pegar uma agulha e uma linha e vou fechar, tá? Bem reforçadinho aí as duas pontinhas desse meu zíper. Faço várias vezes, dou um pontinho, faço a mesma coisa do outro lado. Tem que ser firme, tá? Para esse cursor realmente não escapar. Porque agora eu vou desvirar essa minha peça, vou jogar manta e tecido frente para um lado e vou jogar o forro para o outro lado. Agora eu vou encaixar certinho aqui a parte do zíper e vou achar o meio dos dois lados. Coloco aqui uma prisilinha, um alfinete e vou marcar. De um lado já tem a costura, né, que a gente quiltou que tá no meio. Aí no tecido forro eu vou marcar aqui o meu meio também. Agora eu tiro aqui minha prisilinha e vou colocar meio com meio, gente. Onde tá lá meu zíper, com meio do tecido frente, com meio do forro. Certo? Certinho. Vou fazer isso dos dois lados. Meio com zíper com meio. Prendo aí com uma prisilinha. Se você não for usar o elástico, for fazer com a abinha, você vai entrar com essa aba aqui na parte do tecido frente. Dobra ela, dobra novamente e coloca na parte do tecido frente. Tô mostrando como faz com a aba aí para você ter uma opção se você não vai usar o elástico. Mas nesse caso a gente vai usar o elástico. Então eu venho colocando aqui meu elástico por dentro. Vou colocar ele bem aqui no meio do zíper, no meio dos tecidos. Vou prender com uma prisilinha ou com alfinete. Vou pegar esse elástico lá do outro lado. Cuidado para ele não dobrar, tá? O elástico sobra um pouquinho mesmo.
prendo aqui também. E aí agora eu vou alfinetar. Um lado eu vou alfinetar ele inteiro. Do outro lado eu vou alfinetar só as partes onde tá o elástico. Aí eu vou passar uma costura só nessa parte do elástico, depois eu vou vir separado, passar uma costura na parte do forro, na parte da frente, na outra parte da frente e uma das partes do forro, vou deixar aberto, que é por onde eu vou desvirar a nossa peça. E depois no outro lado, onde eu alfinetei tudo, vou passar uma costura direto. Fui para a máquina, costurei. Se você tem dúvida dessas partes que eu falei de costurar separado, eu vou deixar um card aqui do porta-pão, que é esse mesmo esquema de costura, para vocês olharem. Agora eu corto aí o excesso do meu elástico. Vou começar a desvirar a nossa peça. O buraco é pequenininho, mas se a gente for com calma, com paciência, vai jogando aos poucos aí o tecido pro outro lado. Desviro primeiro o meu forro, depois vou desvirando a parte onde tem o elástico, a minha parte de frente, que a gente consegue. Como diz minhas alunas, está nascendo aí um filhinho. Nosso filhinho nasceu. Aí eu vou pegar o hashi ou a ponta de um pincel e vou abrir bem aí minhas pontinhas para ficarem certinhas. Só não faz com a tesoura para você não correr o risco de rasgar aí nosso tecido. Agora falta só fechar aquele pedacinho do forro que ficou aberto. Posso fazer com ponto invisível ou ir na máquina e passar uma costura bem na pontinha. Passei minha costura, fecho aqui nosso estojinho, ele tá pronto. Vou testar aqui no meu caderno. Ele vai prender e não vai cair. Vai ser mais fácil aí usar isso. Uma ideia bem bacana, né? Eu achei bem legal mesmo, bem prático. Minhas filhas adoraram, minha aluna também. Esse modelinho, ele tá plano, mas se eu quiser que ele vire box, é só a gente marcar aqui na pontinha, ó. Vou marcar 2 centímetros nas 4 pontinhas. Depois eu vou vir juntando aqui e venho com uma agulha e com uma linha e dou uns pontinhos. Posso até pôr um botãozinho aí na ponta. Vou marcar aqui só com a agulha para vocês verem. Faço a minha dobrinha. O meu porta-pão também eu fiz nesse esquema. Eu já deixei o card até aqui para vocês para mostrar como faz. Esse aqui eu não vou prender porque esse realmente vai ficar com o elástico. Eu prefiro que ele fique plano, ok? Mas é uma outra maneira aí da gente fazer um estojinho box. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês da Tatiana, que ganhou o sorteio da Necessaire Box. Obrigada, Tatiana, aí pelo seu retorno. Até o próximo vídeo. Oi, Vanessa, obrigada. Eu recebi, muito obrigada. Adorei, amei, vou usar bastante. Valeu, galera. Vamos continuar assistindo, hein? Muitas dicas legais.